Em 2024, eu fiz um conteúdo chamado sobre as 4 eras do SaaS, onde eu falava sobre como o SaaS saiu de uma primeira fase que ela cobrava por usuário, para depois ela foi para uma fase de cobrar pelo valor gerado, depois ela veio para uma fase chamada de Unpredicted Billing, ou seja, veio a nuvem, né, e você não conseguia precificar a nuvem, e agora a gente viveu, né, e vive ainda a era do puro valor, mas nós estamos entrando numa nova era que é a era do Value Based, que é a era de geração de valor. Então no vídeo de hoje, galera, eu quero falar sobre essa era nova que nós entramos do SaaS e eu quero falar para você, principalmente para vocês que trabalham com AI, com agentes, com agências de automações, como vocês podem surfar esses novos modelos de cobranças de negócio que o mercado está trazendo e está vindo para o Brasil com muita força e como vocês podem surfar esse momento para ganhar uma grana também, aproveitando essa reeducação do mercado para esse novo momento que nós estamos hoje. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Bruno Okamoto, eu falo sobre SaaS, micro SaaS e startups e eu quero falar para vocês hoje então sobre as oportunidades, sobre os desafios de você montar uma empresa chamada AI First, tá? Então, para começar, deixa eu explicar para vocês o que são essa transição do modelo que a gente está passando de assinaturas por modelo baseado em resultado. Essa foto aqui é de um empreendedor chamado Caio. Ele tem uma newsletter muito bacana, uma das minhas favoritas também, inclusive, e ele fala sobre como é a precificação e como que as empresas foram capturando esse valor, né, de mercado. A gente vê aqui, por exemplo, por demanda, por uso, por assinatura, por trabalho, por sucesso, né? Quanto mais você facilita, mais as pessoas estão willing to pay, ou seja, tem o desejo, né, a vontade de pagar. Então ele fala que quando você tem um modelo de subscription, por exemplo, você tem menos de 10% das pessoas que elas estão dispostas a pagar por isso. Quando você tem um modelo, por exemplo, de crédito, de pagar por uso, você tem uma fatia maior de pessoas que estão dispostas a pagar para testar, né? Porque você não tem aquela recorrência, aquele compromisso. Quando você tem, por exemplo, para trabalhar como por trabalho ou por sucesso, você começa a pegar fatias de 20, 25%. O sucesso quer dizer que você cobra por aquilo que você gerou na sua proposta de valor para os usuários. Esse modelo de precificação por sucesso é onde a maior parte dos SaaS e dos agentes verticais e horizontais estão se focando, porque as empresas, elas entenderam que elas têm um ROI muito claro em cima de uma proposta de valor. Que eu falo muito nos meus conteúdos sobre proposta de valor e como é importante. E proposta de valor não é funcionalidade. Proposta de valor é o valor que o usuário recebe ao usar o seu sistema. E quando a gente chega numa era do puro valor, onde a gente consegue mensurar esse valor gerado, fica muito mais fácil para precificar em cima dele. E normalmente quem trabalha com isso são as empresas de AI First, né? São as empresas que têm a inteligência artificial como core primário do seu negócio. Essa foto aqui é um exemplo que o Caio traz de empresas que adotaram esse modelo baseado em value, né, em work. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Salesforce que cobra $2 por conversa, o Intercom que cobra 99 centavos por problema resolvido por ticket, né? A gente tem a Microsoft cobrando por horas de uso, por token, por crédito, por número de e-mails, a gente tem por automações, por edição de foto. Então, assim, a proposta de valor, ela é algo muito mais mensurável para empresas de AI. E isso muda completamente as dinâmicas do SaaS. Porque no final do dia, o SaaS não basta você ir lá e montar um produto e lançar ele com um monte de funcionalidade se você não tem clareza de quais funcionalidades geram valor e para quem geram valor. Inclusive, fazendo um rápido parênteses, eu tenho um curso que eu ensino exatamente como você pode construir seu primeiro micro SaaS e chegar a seus primeiros R$10 mil de renda. Então, se você ainda tem dúvidas sobre como validar a proposta de valor, como validar público-alvo, como fazer todo o processo do 0 a 1 e você estiver nesse momento montando seu primeiro micro SaaS, eu convido você gentilmente para você conhecer esse meu conteúdo, que ele é muito bem direcionado para te ajudar a superar essa jornada do 0 a 1. Agora, voltando pro tema, eu quero destacar o porquê isso é muito importante para o Brasil e quais são os principais desafios que a gente vai enfrentar daqui para frente. Quando a gente fala de AI, e a gente vê que tá tendo esse boom, existe um tipo de empresa que tá surfando muito esse momento, que são empresas chamadas de AI First, que são as empresas de serviço que vendem, né? Como, por exemplo, agências de automação de AI que estão pipocando de montes, né? E aí quando a gente pega um país que nem o Brasil, que 70% do PIB é movido praticamente por PMEs e serviço, significa que a gente tem muita
muita oportunidade de crescimento e de negócios. Então, vamos recapitular aqui. A primeira fotografia é que a gente está tendo uma mudança cultural dos modelos de negócio e de precificação. E isso significa que muitas empresas vão começar a se adaptar lá do topo, e vai ser uma coisa totalmente top-down, né? Então vai começar lá no topo, uma adaptação cultural, para ir aos poucos em outras camadas. Porém, com essas agências e com vocês, com um monte de desenvolvedores, com um monte de curiosos, com um monte de entusiastas de tecnologia, construindo ferramentas e agentes e tal, isso também está acelerando a base da pirâmide, que são as PMEs, que estão começando a colocar ferramentas, por exemplo, para automatizar tickets de suporte, pré-venda, qualificação de leads e assim por diante. Então, nós estamos tendo um movimento dos grandes players lá em cima, trabalhando esse topo da cadeia, e existe uma reeducação cultural gigantesca nesse sentido, porque para uma empresa contratar uma ferramenta que ela não tem previsibilidade é muito complexo. Mas depois que o cara entende que ele paga $1 para resolver um ticket de suporte e com o tempo o ROI dele é infinitamente maior do que ele ter uma equipe, eles começam a se adaptar com muito mais facilidade. Então existe um processo de reeducação que nós estamos passando nesse momento, tanto do topo da pirâmide como da base da pirâmide, está passando por esse momento de reeducação. Então, agora, voltando, né, para o segundo bloco, então a gente falou dessa parte do mercado, desses modelos de negócio, e agora vamos falar sobre essas empresas da base da pirâmide, que são esses negócios chamados de AI First, né? Então a gente está falando que aquelas pequenas agências que antes demandavam de muitas pessoas para construir algo, agora elas podem, principalmente para empresas de nicho, elas podem ter um negócio inteiro do zero, praticamente toda automatizada, né? Então você pode ter agentes ajudando com marketing, com contas a pagar ou receber, com contabilidade, você pode ter agentes praticamente todos os negócios. E isso reduz drasticamente a necessidade de custos e de pessoas. Isso faz com que aquelas pequenas empresas consigam escalar e atender mais gente, mantendo uma boa qualidade de serviço. Por exemplo, isso aqui é uma foto de um criativo que eu vi na internet de empresas que estão vendendo esse tipo de serviço, né? E aí a gente tem várias empresas de várias verticais, né? Vendendo serviços de marketing, serviços de vendas, tudo com IA, né, com bots e com automações. Então essas empresas que estão vendendo para os PMEs, para as pessoas físicas e tal, elas são empresas que antes elas dependiam de pessoas e fornecedores, isso comia a margem deles e virava muito um trabalho moroso e cansativo, para um momento que eles conseguem aumentar em 10, 15, 20 vezes a sua entrega com uma capacidade extremamente reduzida. Então essa galera AI First, elas estão surfando uma onda muito legal, mas existe um risco para elas que a maior parte dos serviços que elas vendem são questões mais transacionais, vende horas, vende projetos e assim por diante. Mas como nós estamos agora falando de uma reeducação do topo da pirâmide e a gente está falando dessas empresas AI First na base da pirâmide atendendo as PMEs, existe uma oportunidade gigantesca para a galera que trabalha com AI começar a vender para empresas de médio porte e de grande porte. Porque pensa comigo, existe um movimento de descentralização muito grande acontecendo. Então antigamente as grandes empresas elas preferiam pagar um contrato gigantesco para um fornecedor que resolvia tudo, e agora com esses agentes verticais surgindo, com essas oportunidades, essas empresas estão descentralizando isso e contratando fornecedores para resolver uma questão específica, como por exemplo diminuir tickets de pós-venda, diminuir tickets de vendas, qualificar leads. E isso abre muita oportunidade porque essas agências, de vez elas ficarem só vendendo software, elas podem vender serviços para essas grandes empresas. Ou seja, uma empresa ela tem um orçamento muito maior para serviço do que ela tem para software. Então, de vez essas empresas AI First venderem somente o software, elas podem vender empresas de full stack, de serviços acoplados a software. Basicamente, é o que os infoprodutores chamam de InfoSaaS. Mas você pode fazer isso, né, sendo uma empresa AI First, você pode vender serviço acoplado ao software. Então, por exemplo, de vez você vender um software que ajuda as pessoas a aumentar a quantidade de vagas e candidatos para um processo de recrutamento, você pode fazer o processo de recrutamento usando o seu próprio software. Então, você entrega a solução para as empresas. Então, você chega para a empresa e fala, olha, eu vou te entregar você me manda, vou abrir a vaga com você, 1000 currículos, eu vou te entregar aqui 10 currículos, todos filtrados por nós, por nossos especialistas e tal. Então, você consegue escalar essa entrega, essa produtividade, usando AI, usando as suas próprias ferramentas para você mesmo. E futuramente, você pode vender isso até para o mercado de PMS. Então, você consegue acessar uma gama muito maior de negócios e de empresas quando você incorpora serviço mais IA. Agora, se você vende só o software, por exemplo, aí tudo bem, você pode vender para PMEs e faz sentido. Mas a moral da história é que você pode montar um business chamado Full Stack e você pode vender serviços mais software para grandes negócios e você pode vender o software para os pequenos negócios. E aí tem vários
caminhos entre meio, né? Então você pode, às vezes, fazer uma versão white label desse software e vender para outras empresas de recrutamento e seleção. Também é um caminho, mas a moral da história é que agora, com essa reeducação do topo da pirâmide e a galera só olhando para a base da pirâmide, existe também uma oportunidade para essa galera começar a vender para a fatia do meio e para a fatia de cima, por causa desse movimento cultural do Brasil. Dando um exemplo para vocês, essa empresa aqui, chamada ChatDev, é uma empresa que você basicamente contrata devs, e aí, literalmente é aqui, esse aqui é um exemplo do sistema deles, você contrata devs de todas as categorias usando agentes. Então você monta uma empresa de desenvolvimento de software através de agentes. Então eles podem tanto vender a ferramenta deles, como eles também podem vender o serviço de desenvolvimento de software para acessar uma nova gama de empresas, clientes e faturamento. Como o mercado do Brasil ele é um mercado muito grande para serviços, significa que essas empresas AI First ou Full Stack, elas têm a capacidade de vender para centenas de milhares de verticais e de nichos nesse exato momento, agora em pleno 2025. Inclusive, galera, se vocês estão curtindo o conteúdo e essa construção de raciocínio, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para você acompanhar mais vídeos como esse e comenta aqui o que você também está vendo no mercado para eu entender um pouco a visão de vocês. Voltando aqui, vamos conectar então todos os pontos, né? Então a gente tem aqui uma oportunidade gigantesca por causa da mudança e reeducação do mercado por conta dos modelos de negócio, de precificação. A gente tem uma mudança muito grande aqui da descentralização das médias e grandes empresas em relação à contratação de fornecedores e serviços, né? E junto com essa reeducação de mercado. Nós temos aqui uma outra oportunidade que é a IA, que são essas empresas ou freelancers ou pessoas que vendem serviços e softwares de IA, que você pode combinar os dois e construir esse business chamado AI First Full Stack, né? E aí você pode oferecer a jornada 360. E nós também estamos falando da oportunidade que esses business de AI First, eles podem ter, porque eles podem acessar uma camada de faturamento desses médias e grandes empresas, enquanto eles usam software para resolver o próprio problema deles, para acelerar a jornada. A única limitação que a gente tinha até então, que, cara, eu acredito que isso vai resolver em poucos meses, ou você deve estar vendo esse vídeo, nem existe mais essa limitação, é a maturidade da evolução das LLMs. Então, por exemplo, existe um conceito chamado AGI, que é quando, por exemplo, a inteligência artificial ela chega no nível 5. Então, como vocês podem ver minha tela, o nível 1 é um chatbot para você ter uma conversa natural. Nível 2 é quando ele já começa a resolver problemas e a racionar um pouco. Nível 3 são os agentes, que a gente está vendo pipocando em todos os lugares. O nível 4 são os inovadores, então ela consegue contribuir de fato para o conhecimento humano e trazer novas ideias. E o nível 5 é quando ela já consegue fazer todo o trabalho de uma organização de forma independente. Então nós estamos hoje vivendo no nível 3, mas com a velocidade do avanço das LLMs, da concorrência de todo o mercado, em pouquíssimo tempo a gente vai tendo para o nível 4, para o nível 5. Então é só uma questão de tempo até a gente ter softwares que a gente consegue resolver os nossos problemas e a gente consegue acessar esse software para também vender serviços para resolver o problema de outras grandes empresas, porque o Brasil ainda é um país muito movido a serviço. Então, para a gente concluir o vídeo, eu quero falar os principais desafios que a gente tem ainda sobre esse modelo, sobre essa cultura e sobre o mercado como um todo, com todas essas mudanças, tá? O primeiro desafio é a parte de falta de previsibilidade de custos. Então, é difícil pra caramba para as empresas ficarem contratando soluções de AI que elas cobram por ticket, por crédito, por problema resolvido e tal, por conta da educação do mercado mesmo como um todo, mas isso é só uma questão de tempo até a gente fazer isso. Porém, né, enquanto existe um desafio aí, existe também uma grande oportunidade. O segundo ponto são as métricas e os modelos de precificação. Então dá uma olhada na minha tela aqui, né? Então a gente vai sair de uma transição de ARR para ARRR, que significa Annual Recurring Revenue, o ARR, e ele vai indo para Annual Revenue Run Rate, né? Então ele reflete melhor sobre essas variáveis dessa receita. E a gente também vai trabalhar numa nova métrica chamada LTM Revenue, e ele oferece uma perspectiva mais recente do desempenho financeiro também. O terceiro ponto, que é um desafio, é que a gente vai ter que mudar muito o mindset, principalmente a galera técnica, por isso que eu falo tanto no meu curso da importância da mudança de mindset, que o foco não é mais na ferramenta, e nunca foi, na verdade, mas o foco é no resultado e não a ferramenta, porque as ferramentas vão virar uma commodity num futuro muito próximo. O quarto ponto é a educação do mercado corporativo. Então nada adianta chegar a essas grandes empresas também quando a gente tem um monte de executivo quadrados, a gente tem um monte de pessoas resistentes, né? Principalmente pessoas achando que vão perder o emprego. Então existe uma reeducação que é um processo natural que vai acontecer no mercado, mas isso acaba sendo um desafio que com o tempo ele vai sendo mais trabalhado, mas ainda é um desafio atualmente. O quinto ponto é um foco maior na adoção do produto e um acompanhamento constante. Então, se antes a gente se preocupava com aha moment, onboarding e tal, agora o foco é total em suporte ao cliente. Pensa comigo, se o cara tem uma receita que ela é por token, por
demanda, por crédito, por sucesso, cara, você tem que colar na jugular do cara para que o cara fique usando sempre o seu sistema para você ir sempre aumentando o ticket médio, podendo gerar mais valor para ele e para você ganhar mais dinheiro também. Então você tem que ter um acompanhamento constante e garantir que o seu produto está tendo adoção e ele está sendo usado afinco. E por fim, o sexto ponto é que, cara, toda a estrutura comercial de vendas dessa galera vai ter que mudar, porque como que você vai comissionar vendedor por um produto transacional, por um produto que você não tem previsibilidade? Então, até então, a galera pagava uma parte do contrato anual, uma parte do MRR para os vendedores, mas isso vai mudar muito, porque você vai ter que considerar um modelo que você consiga incentivar a expansão, com um modelo que você depende, tipo, de criação de receita, mais consumo e tal. Então, assim, muita coisa vai mudar e as equipes de comerciais vão ter que passar por vários ajustes. Então, galera, estamos vivendo um momento maravilhoso, cheio de oportunidade. Aproveitem essas oportunidades. Não fiquem só bitolados em produto, em software e tal. E lembrem-se, existem muitas oportunidades. Às vezes você não precisa construir para os outros, você pode construir para você e transformar isso numa escala para você alcançar mais pessoas com o seu serviço, ganhar mais dinheiro e quem sabe futuramente depois espalhar o seu software mundo afora. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima edição.